Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara e também da Rádio Câmara. Obrigado pela sua audiência, sua companhia mais uma vez. Estamos começando mais um programa Espaço Aberto e hoje vamos falar sobre queimadas. E para isso estamos recebendo em formato virtual a Vitória Riso. Ela é especialista em sustentabilidade, é advogada e também CEO da Invix Ambiental. Vitória, muito obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente. Olá, André. Para mim também é um enorme prazer poder estar aqui com vocês e te cumprimentando, cumprimento também a todos que estiverem nos acompanhando. Ô, Vitória, agora a gente está vivendo a época de inverno, uma época que comumente todo mundo conhece, é uma época fria. Mas além de ser fria, ela também é uma época em que a umidade relativa do ar fica um pouco mais baixa, então é uma época seca. A vegetação acaba secando, se a gente vê os gramados, os pastos, eles ficam amarelados, também nas áreas de mata, isso também acaba ocorrendo. Isso propicia as queimadas, né, Vitória? Como é que as queimadas começam? Por que que a gente vive com tanta queimada nessa época do ano, segundo a sua experiência aí no direito ambiental? Perfeito, André. A sua colocação foi ótima. Realmente, nesse período entre junho e setembro, né, o nosso período de inverno, nós temos também uma grande redução no volume de chuvas. E isso também proporciona esse amarelamento, né, que é essa seca do material que a gente tem no meio rural, nos campos e gramados, como você bem colocou. Mas, André, quando a gente fala do início de alguma queimada, o início de algum incêndio, a gente precisa pensar em três possibilidades, né, principais. A primeira é a ação humana, que é involuntária, né, principalmente quando a gente fala daquela máxima que todo mundo sempre diz, que é jogar aquela bituquinha de cigarro por fora da janela do carro, é, uma brincadeira de fazer uma fogueira, principalmente nesse nosso período de junho e julho, com várias festas juninas, e tendo então os balões que são soltados. Então, essas ações podem propiciar o início de uma queimada. Um outro ponto são também ações naturais, como a própria incidência, né, de luz solar muito mais forte em áreas que estejam com esse material, né, mais seco, e isso propicia o início de um incêndio, e também os raios que podem acontecer. E por fim, infelizmente, a gente ainda tem as ações, né, criminosas, que são os incêndios criminosos iniciados nesse período do ano e que uma pequena vela, um iniciozinho de fogo toma proporções alarmantes, como a gente já vivenciou em diversos pontos do país. É interessante até essa questão, né? Antes da gente ir até para as consequências dessas queimadas, você citou vários aí, mas o incêndio Uhum, criminoso, pode ser aquele acidental, claro, a pessoa derruba aí, ou uhum. até mesmo o que joga a bituca de cigarro, podemos considerar acidental. Mas aquele cidadão que saiu da casa dele com o objetivo de falar, hoje eu vou queimar o mato seco, em algum lugar que seja num terreno baldio, seja numa floresta, seja à beira de uma estrada. Né, por que que a pessoa tem essa ideia? Existe alguma, você com a sua experiência aí no direito principalmente, quais são as justificativas que você ouve? Apesar de que isso é um crime dificilmente ser flagrado, né? As pessoas Sim. vão em locais distantes, não tem ninguém vendo. Mas não sei se você já conseguiu entender o porquê que uma pessoa faz uma coisa dessa. Quais são as justificativas? André, são aí que a gente precisa trabalhar 2 formas nessa resposta. Algumas questões, a gente tem uma questão muito cultural ainda, né, quando se trata do meio rural, em que as pessoas, às vezes, ainda acreditam que fazer uma queimada vai fazer bem para o solo, aquele pasto queimado vai voltar melhor, e isso realmente acaba acontecendo, apesar de em diversos estados do país o uso de fogo, né, na prática das atividades rurais ter que ser precedido de um autorizativo, né, por parte dos órgãos ambientais, mas as pessoas ainda, infelizmente, têm esse costume. E o que acontece? Na grande maioria das vezes, as pessoas não conseguem controlar essa queimada que deveria ser um fogo controlado, e isso vai seguindo para outras áreas e tomando essas proporções maiores. Mas quando a gente trata do incêndio criminoso mesmo, ele não parte de nenhum tipo de base, né, que essa pessoa entenda que isso pode ser positivo em algum momento. Na maioria dos casos que eu mesma já vivenciei, são realmente incêndios criminosos iniciados com o intuito de destruir o patrimônio de alguém, né? Ou realmente destruir um patrimônio que essa pessoa entende que é de uma outra
que talvez ela tenha uma relação um pouco mais difícil, porém esquecendo que o meio ambiente, a nossa própria Constituição Federal já diz, meio ambiente é um direito e um dever de todos. Então, ao fazer esse tipo de ato, ao praticar esses atos, essa pessoa está cometendo aí um crime contra a sociedade, né? Mas, infelizmente, como você colocou, é um tipo de crime muito difícil de ser flagrado, né? E a gente precisa muito trabalhar com a conscientização das pessoas de todos esses prejuízos que advêm das queimadas. É importante que a Vitória falou uma coisa que vale a pena frisar, mesmo a pessoa que bem intencionada, entre aspas, né, porque você colocar fogo não dá para entender uma intenção boa, mas naquela cultura é assim que tem que ser, a gente sempre fez assim, mesmo você está cometendo um crime, e pode ser inclusive enquadrado aí por crime ambiental, né? Então é importante a gente frisar isso, mesmo aquela queimadinha lá no seu quintal, que você pode perder o controle e acabar se tornando um grande incêndio, também é um crime ambiental, mesmo na sua boa intenção. Mas, Vitória, quais as consequências das queimadas que a gente vive, principalmente nessa época do ano, praticamente no Brasil inteiro, né? Eu falei para a Vitória antes da gente começar. Estamos aqui na região de Bauru, agora nessa época a incidência é muito grande. A Vitória está em Porto Seguro, na Bahia, e me contou que lá também a incidência aumenta nessa época do ano. Quais são as consequências disso para o meio ambiente, Vitória? As consequências são diversas e em proporções que até hoje os grandes especialistas nem conseguem atingir o tamanho, André. Eu posso partir aqui tratando com você das questões de flora, né, quando a gente fala de vegetação nativa. A gente muito ouve falar, né, do período de restauração e plantar árvores, mas o tamanho da destruição de uma grande queimada com relação ao remanescente que a gente tem ainda no país, de Mata Atlântica, principalmente, é uma perda irreparável, porque realmente essas áreas vão demorar muitos e muitos anos para conseguirem chegar ao ponto que estão hoje. Então, são perdas irreparáveis com relação à flora. E quando a gente vai partindo dessa questão da vegetação nativa, André, a gente vai para os animais, então a gente chega na fauna. Então, é uma questão até da gente imaginar, né? Tem um local pegando fogo, esses animais vão sair correndo, indo para outros locais. Então, a gente tira os animais de seus habitats, os que conseguem sair, porque diversos, após uma cena de queimada, como nós já acompanhamos, o que aconteceu recentemente no Pantanal, né, imagens de animais queimados que ali morreram, você acaba com todo um ciclo de vida dentro da biodiversidade. Então, isso principalmente. Um ponto que muitas pessoas também não atentam, André, é o risco que essas queimadas causam também à nossa produção de água, né? Que muito parece que é só choveu, fez sol, choveu, fez sol e a gente vai ter água acontecendo. Não. Para que as águas e as nascentes permaneçam vertendo água para os grandes rios e o nosso consumo humano, principalmente, a gente precisa da mata ciliar, que é aquela mata que fica ali ao redor dos cursos d'água. E quando a gente tem uma queimada em grandes proporções, inclusive nesse período, essas áreas também ficam sujeitas. Então, a perda dessa vegetação ao longo dos cursos d'água fazem também com que a disponibilidade hídrica seja muito prejudicada e a gente chegue a pontos como já aconteceu em São Paulo, a gente viver um racionamento de água. Então, realmente, André, são pontos que a gente precisa ter a sociedade sempre consciente, sempre informada, para que a gente possa evitar esses tipos de desastres que tanto em São Paulo, no Paraná aconteceu recentemente também, incêndios de grandes proporções. Aqui na Bahia, posso falar para você, a Chapada Diamantina, que é um local maravilhoso, extremamente turístico, também sofreu dentro do Parque Nacional com queimadas de grandes extensões. E um ponto que eu quero ressaltar aqui com vocês, é, o sul da Bahia, principalmente, é o segundo local onde a gente tem o maior remanescente de Mata Atlântica do país. Então, é um grande hotspot de restauração ambiental, é um ponto que diversos investidores, inclusive, estão olhando para fazer processos de restauração e reflorestamento. Então, a gente precisa muito ter esse cuidado se a gente realmente quer esse meio ambiente, esse universo que a gente vive hoje para as nossas gerações futuras, André. Sem dúvida. E partindo para um outro lado também da situação, não só em grandes florestas, não só em grandes plantações, como no Pantanal, a gente viu, e recentemente você falou que foi uma tragédia, né? Mas também nas comunidades. Por exemplo, próximos aos municípios, aqui próximo a Bauru, dentro da cidade,
existem também queimadas, né? Muito mais provavelmente por ação do humano, do crime ambiental que a gente falou logo no começo. Quais são as consequências dessas, né? Porque, é claro, é óbvio, numa grande floresta, os animais são os primeiros a sofrerem ali todas as consequências. Mas e quando vai chegando próximo da cidade? Além dos animais, que também sofre a população. Quais são as consequências dessas queimadas, Vitória? Perfeita colocação e abordagem, André, principalmente porque quando a gente fala de meio ambiente, parece que é algo um pouco distante, né, do ser humano, e a gente está tratando apenas de árvores e animais, quando na verdade nós somos aí também um grande ponto importante. André, quando a gente trata de centros urbanos, o principal é quando a gente tem essa relação com a qualidade do ar, porque aquela fumaça que é proveniente, né, das queimadas, elas chegam, né, nos centros urbanos, causando aquelas grandes nuvens de fumaça. E isso a gente precisa entender todas as dificuldades que podem causar. Em níveis operacionais, André, tratando, por exemplo, de visibilidade no trânsito, né? Isso pode acarretar um problema nessa, uma dificuldade nessa visibilidade, causando aí diversos acidentes de trânsito que podem chegar, inclusive, a óbitos. E quando a gente trata da qualidade do ar, André, nós estamos aí, né, há pouquíssimo tempo de uma pandemia em que vivemos grandes situações de dificuldade de respiração. Então, acredito que ninguém mais queira viver isso. E essa dificuldade, né, da poluição e da fumaça no ar traz também essas dificuldades respiratórias, inclusive o aumento, né, das doenças respiratórias e trazendo também pessoas a óbito. Então, pensando em qualidade de vida, pensando em saúde, em bem-estar, esses são os principais pontos, né, de prejuízos também nos grandes centros, somados, claro, né, à poluição do ar que a gente também já tem, que é um ponto que a gente também precisa estar sempre atento. E no seu ponto de vista, Vitória, de que forma prevenir tanto os grandes incêndios, como a gente falou no começo, até mesmo esses incêndios em terrenos baldios, que a pessoa coloca lá de novo na boa intenção para limpar, mas está limpando uma área, mas sujando todo o meio ambiente, né? Como prevenir esse tipo de situação? André, quando a gente trata primeiro da ação humana, acredito muito em educação. E educação ela tem que ser algo preventivo, ela tem que ser algo preparatório. Então, muita informação, trazer esse tema não apenas, né, nos momentos em que a gente tem as queimadas acontecendo, mas fazendo uma espécie de educação de massa continuada para que a gente evite que essas ações aconteçam, como os balões, como sempre, como as queimadas em terrenos baldios, como jogar a bituquinha de cigarro, né, trazendo quais são essas consequências ao próprio ser humano. Em seguida, André, trabalhar também a questão da fiscalização, para que a gente mantenha, né, essa informação também com as pessoas de que iniciar pontos de queimada pode ser enquadrado como crime ambiental e responder por isso. Um ponto também muito interessante, André, é a conscientização dos produtores rurais. E aqui eu coloco produtores de pequeno, médio, grande porte, grandes empresas, e algo que também, principalmente, né, no interior do estado de São Paulo, que é um grande produtor de cana-de-açúcar, por exemplo, atualmente nós temos já legislações que impedem a queimada na cana-de-açúcar, mas em outros estados isso ainda não é uma realidade. Então, trabalhar também os manejos, né, no cultivo da agricultura, é importante que a gente tenha esse impedimento no uso do fogo de forma contínua, né, ou de forma bastante controlada. E uma outra atividade, pensando também nessa linha do agronegócio, né, em diversas escalas, são as atividades que precisam ser preventivas, como, por exemplo, manter os seus aceiros, que são aquelas estradinhas, né, que você mantém uma distância das áreas de preservação, das áreas de vegetação nativa, inclusive para que o fogo em acontecendo em área produtiva não chegue nas áreas de vegetação e também seja possível que, numa eventualidade, né, as brigadas de incêndio consigam chegar e acessar esses pontos para tentar controlar o fogo antes dele alastrar em proporções maiores. E por fim, André, para a gente poder evitar, eu diria que manter o corpo de bombeiros, manter as brigadas de incêndio, é, governamentais ou não governamentais, iniciativas privadas, manter essas brigadas de incêndio devidamente equipadas,
para que não aconteça situações como a gente já vivenciou, de você ter um carro de bombeiros, né, uma brigada se deslocando para o local de um incêndio e essa brigada chegar lá sem água, né, porque não tem condições de o carro-pipa levar a água. Então, esses pontos de prevenção e manutenção, acredito fortemente que são grandes aliados para a gente evitar. Muito bem. Para a gente finalizar, Vitória, você falou no começo também, uma das causas pode ser a causa natural. Claro que o raio a gente não consegue evitar, mas nessa época do ano, quando é mais frio, dificilmente tem chuva, tempestade, não é o raio que vai causar. Mas você falou até antes da gente começar a gravação, um detalhe que eu fiquei pensando aqui, que também depende do homem, apesar de ser uma causa natural, é que o fogo ele se potencializa em objetos que são deixados na mata. Por exemplo, um caco de vidro, uma garrafa, a pessoa foi tomando lá aquela famosa long neck, vou jogar aqui mesmo, tem problema, é um vidro, não vai fazer mal. E ela ficou lá. Uma latinha de alumínio, que potencializa a luz do sol, isso pode causar também um incêndio, ou estou errado? Se eu tiver certo, Vitória, acho que também cabe aqui nesse papel de educação ambiental, da gente sempre lembrar de que isso é uma prática perigosíssima dentro de uma floresta, dentro de uma mata, né? Corretíssimo, André. Esses são os principais pontos dos incêndios naturais acontecerem, mas, querendo ou não, oriundos aí de uma ação humana descuidada, né? Então, mais uma vez, né, é a questão da educação e a gente pensar que não tem mais porquê, nenhum motivo para que a gente despeje algum tipo de resíduo, como vidro, alumínio, né, simplesmente em algum local que pode ocasionar. Porque sim, como você bem colocou, um vidro ali com incidência de luz solar a todo momento vai gerar uma fagulha, vai iniciar um processo de queima, né, um processo de combustão, e que isso sim, com essa seca, pode tomar proporções enormes. Então, mais uma vez, a gente pensar, né, numa máxima que a gente escuta diariamente, mais lugar de lixo é no lixo, né? E principalmente quando a gente trata de vidro, um produto totalmente reciclável, pensar no reuso, na reutilização é muito importante também. Tá certo, Vitória. Quero agradecer demais a sua participação com a gente aqui, em dividir o seu conhecimento e principalmente orientar e tentar de uma forma educar a população para que a gente evite os incêndios que prejudicam a todos da comunidade. Muito obrigado mais uma vez. Agradeço imensamente, fico à disposição e um grande abraço para todos que estejam nos acompanhando também. Obrigada, Obri- André. Obrigado a você, Vitória, e a você que acompanhou essa entrevista pela sua audiência e até a próxima.